OpenClaw é hype ou realmente ele gera muito valor? Eu estou usando o OpenClaw há um mês e gasto em torno de R$ 2.200 com essa ferramenta. Considero que eu uso bastante, assim, razoavelmente bastante. O suficiente para minha esposa me encher o saco para eu largar o computador. Mas, brincadeiras à parte, eu quero fazer um vídeo para vocês trazendo o que eu realmente faço no OpenClaw. Eu literalmente vou abrir minha tela aqui e vou mostrar para vocês o que eu alcancei com a minha estrutura e o que eu acho que dá para fazer, o que não dá para fazer. E esse vídeo aqui, ele não é só um review do que realmente é o OpenClaw, mas eu quero trazer alguns use cases práticos para te ajudar a abrir um pouco a cabeça e você chegar à conclusão se é hype ou não é hype e ver se vale a pena usar ou não, beleza? Então, parte o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, bem-vindo. Putz, feliz demais de ter você aqui. Eu sou o Bruno Okamoto. Eu adoro falar sobre SaaS, micro-SaaS, sobre AI, sobre empreendedorismo e eu tô viciado e a minha droga se chama OpenClaw. E eu tô tão viciado nessa parada, cara, que eu acho que eu cheguei num nível muito massa do OpenClaw. E eu hoje fui um dos pioneiros no Brasil a fazer um mini curso de 2 horas e meia do OpenClaw com quase 3.000 alunos. Esse mini curso estou vendendo por uma bagatela de R$90. Mas, cara, esse mini curso viralizou forte na internet porque eu acredito que ele gera muito valor e as pessoas gostaram, compartilharam muito. E, cara, eu aprendi muito fazendo esse processo, tendo muitos alunos, aprendi muito usando a ferramenta e eu quero compartilhar com vocês o que realmente eu sinto com a ferramenta, tá? Então vamos pra prática aí, chega de enrolação, tá? Então eu quero mostrar pra vocês o meu OpenClaw aqui, a minha estrutura. Então, só pra mostrar pra vocês, tá? Hoje eu tenho 2 OpenClaws rodando, né? Então eu tenho 2 VPS, eu tenho um OpenClaw chamado OpenClawzinho, que é a minha ferramenta que eu estou usando como tutor do meu mini curso, e aí eu vou mostrar pra vocês como ele funciona e tá muito massa. Quando a gente viralizou o mini curso, a gente teve um rapaz aqui, mostrar para vocês aqui no Instagram, que foi o Rony, Dr. Rony Meisler, né? E o Rony, né, com quase 1 milhão de seguidores, ele fez esse vídeo aqui agora falando do OpenClaw, né? Então ele fez esse vídeo aqui e ele colocou o link do meu mini curso. Cara, e só esse reel dele aqui teve 9.000 pessoas pedindo o link. E isso resultou numa enxurrada de pessoas, né? A gente tá falando de 3.000 pessoas que entraram dentro da comunidade. Então pensa como foi, né? A gente teve aqui tipo uma porrada de gente entrando, foram quase 1.000 pessoas entrando dentro de um grupo de WhatsApp, né? Isso estou falando no primeiro dia. Então, como lidar com um volume de dúvidas gigantescas quando a gente tem uma ferramenta que ela tem um certo nível técnico? E aí veio o OpenClawzinho. Então aqui é um exemplo do OpenClawzinho funcionando, que é o nosso agente do OpenClaw. Então é muito legal que, tipo assim, a gente montou esse grupo aqui chamado Tira Dúvidas, né? Que ele tá toda hora explodindo. E o OpenClawzinho tá aqui torando pau aqui e tirando dúvida da galera e falando assim, cara, o que fazer? Olha, isso aqui tá dando erro. Olha isso aqui, perfeito, isso aqui já tá no caminho certo. Então, tipo assim, o curso, eu criei uma ferramenta que eu usei a própria pauta do curso para resolver o problema dos meus alunos. Então eu treinei esse clawzinho com todo o meu conteúdo do curso, né, com as transcrições e tal. Mas além disso, eu peguei todo o histórico do OpenClaw, porque ele salva a memória por dias, e eu coloquei ele dentro do OpenClawzinho e falei assim, ó, você tem 3 fontes de informação para você responder os alunos. A primeira fonte de informação é você olhar na memória do meu OpenClaw, do Bruno Okamoto, e ver o que o Bruno fez ao longo desses 30 dias. A segunda fonte de dados é que você vai montar uma base de conhecimento com o Notion. Então, tudo que o Bruno respondeu no grupo, você vai pegar a pergunta, a resposta e guardar no Notion, que é esse documento aqui, e onde eu coloquei, né, essa base de conhecimento aqui, que ela todos os dias cresce, né? E aí eu tenho que aprovar, né? Então, em tese, eu tinha que vir aqui e aprovar para que ele use esses itens aqui nas perguntas e nas respostas, né? Então, só para mostrar aqui, então ele salva a pergunta aqui e aqui está a resposta, né? Então, ele usa essa base de conhecimento para ele economizar token na pesquisas. E a terceira base de conhecimento que ele usa é o próprio guia do OpenClaw, né? Que eles têm lá, acho que é openclaw.io, não lembro o link. E aqui ele fica respondendo as pessoas. Então, eu limitei ele, eu
eu blindei ele, né, para as pessoas não ficarem soltando prompts, ele não responde no privado, coloquei uma série de seguranças aqui, mas, cara, ele vem funcionando muito bem e também foi uma oportunidade para eu testar outra IA. Então, no caso do OpenClawzinho, eu tô usando o Codex, né, o 5.3 ali da OpenAI, então tem funcionado muito bem. Então, esse aqui é o meu primeiro use case, de fato, que eu achei muito legal. Eu configurei o OpenClawzinho, tipo assim, sei lá, em 1 hora e meia, então foi bem rápido. Eu usei a VPS da Hostinger, né, então eu gosto bastante da VPS da Hostinger. Tô usando nesse 1 mês, nunca tive problema nenhum com a VPS da Hostinger, acho super ponta firme e acho barato, assim, eu realmente acho barato, R$30 por mês, uma VPS de 8 GB, então a conclusão que eu cheguei é que esses 8 GB eles aguentam até 3 ou 4 agentes trabalhando integralmente. Mais do que isso, ele já fica pesado. Mas eu não acredito que seja tanto por conta da VPS, mas sim por conta do contexto das sessões. Então, eu vou entrar nesse detalhe mais tarde, né? Então, a Hostinger, inclusive, eu vou deixar um cupomzinho aqui embaixo, se vocês quiserem, com 10% de desconto. E se você pegar o plano anual aí, você ganha uma bela de uma economia, tá? Então, esse aqui é o OpenClawzinho, um dos meus OpenClaws que eu tenho. Esse é o meu agente. Então, ele roda independente. E aí, o que eu fiz, né? Eu coloquei um auto reset aqui para ele disparar automaticamente. Então, toda vez que ele bate no teto do contexto, ele dá o auto reset e ele reseta a sessão, né, para ele não ficar lotando o contexto dele e ele bugar, né? E aí também de em uma hora ele também salva o conteúdo do Notion, né? Então, tipo assim, no início eu não sabia como configurar ele para ele resetar automaticamente, então ele tinha um alerta e aí quando dava esse alerta eu entrava no grupo e resetava. Só que olha só isso aqui, ó, 4h15, 4h45, 5, 5h15, 5h45, então ele ficava tipo mandando muita mensagem. E aí eu tive que dar um jeito de aprender a configurar isso. Então, esse aqui foi meu primeiro uso. Então, por exemplo, se você tem uma comunidade, se você é infoprodutor ou um grupo de evento, né? Você vai fazer um evento grande pelo Brasil e você vai pôr muita gente, mesmo que seja transacional, num grupo de WhatsApp e as pessoas têm dúvidas, né? Querem saber sobre o evento, sobre o local, sobre hotéis, sobre transporte e tal. Você pode também criar um OpenClawzinho ali no grupo que ele vai funcionar muito bem, assim. Então, esse é o primeiro use case prático aqui que eu usei, né? E aí ele vem funcionando super bem, assim. Tô muito contente com o resultado. Agora eu vou falar do meu uso mais pesado, tá? Então, eu tenho aqui 4 agentes que eles operam aqui integralmente. Cada um é independente, tá? Então eu vou aproveitar e vou explicar para vocês aqui também qual que é a diferença dos agentes serem independentes ou não, tá? Então você tem aqui o seu Telegram bonitinho, né? Então você tem aqui as suas conversas e aqui eu vou colocar o seu chat, né? Então você tem aqui diversas conversas, né? Então você tem conversa 1, você tem conversa 2, você tem conversa 3, tá? Então, quando acontece, o que você pode fazer? Então, quando você cria uma comunidade, né? E aí, vamos chamar aqui de comunidade. Então, quando você cria uma comunidade, você cria esses vários tópicos aqui, né? Então, no final do dia, se você só sai criando esses tópicos, eles todos viram o mesmo agente. Então, quando você cria vários tópicos desse aqui, é o mesmo agente, que é o agente chamado main, né? Então, esse carinha aqui, esse primeiro agente, é o main, né? Então, se você fala com o main várias vezes, né? Então, você tem aqui um main, vamos chamar ele de main para fazer marketing, né? Então, você tem o main do marketing. Vamos fazer aqui que você tem o main aqui que faz desenvolvimento, né? Dev. Aí você tem aqui um outro main aqui que ele é responsável por cuidar da parte administrativa da sua empresa, tá? Então você tem esses 3 main, pode ser o mesmo agente, não tem problema. Só que o que acontece? Quando você tem muitos mains assim, ele tem dois grandes desafios aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui. O primeiro desafio é que existe um documento chamado section.json, que ele é um documento que ele vai acumulando com todas as conversas que você vai fazendo, né? Então vamos fazer aqui uma perguntinha aqui. Amora, qual o tamanho do section.json neste exato momento? Então eu fiz uma pergunta aqui para a Amora, para perguntar para ela o meu section.json, a gente já vai ver a resposta dela, mas esse documento do section.json, ele é um documento que ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Então, agora ele está em 88 KB, está super de boa. Só que quando você tem vários agentes que você conversa simultaneamente aqui, esse section.json, ele vai carregando com todas essas informações, todo esse contexto. Mesmo que você fique compactando a conversa e dando um /new para resetar a conversa, ele carrega muito ao longo do dia, né? Então, ele fica muito pesado. Eu já cheguei a ter esse section.json
mão com 10 megabytes. Imagina, quantas linhas não tem 10 megabytes? Então esse documento ele pesava muito porque eu usava muitos tópicos diferentes com o mesmo agente. O segundo ponto aqui que eu vejo de dificuldade de você ter muitos tópicos com o mesmo agente é a questão da memória. Então, por exemplo, quando você tem vários assuntos diferentes e o seu agente tem que ficar lembrando de tudo isso, é muita informação. Então, toda vez que ele salvar e compactar todas as informações, né? Então, eu não sei se você já viu meus vídeos do YouTube, mas eu tenho um vídeo do YouTube que eu falo sobre memória, inclusive, vídeo muito bom, recomendo, né? Dedicado a falando de memória, mas uma das formas de você organizar a memória dele é você criar uma memória onde ele tem uma memória para projetos, pessoas, decisões, todas categorizadas certinho, né? E aí ele também tem a nota diária que ele salva ali com o que ele aprendeu no dia. Então, quando você tem múltiplos tópicos, né, canais no Telegram, e opera com diferentes conteúdos, essa memória vai salvando muitas informações. E toda vez que ele tem que lembrar de algo, então você fala para ele lembrar de uma decisão, você pede para ele lembrar que vocês estavam conversando ontem e tal, ele tem que recuperar muitas conversas de muitos assuntos diferentes, e isso acaba enchendo muito a janela de contexto, consumindo muito token. Então eu também acho que esse é um terceiro downside, né? E o terceiro ponto é que eu acho que é o seguinte, né? Você trata os carinhas aqui, os seus agentes, como funcionários. Então, se você tem um funcionário que ele faz tudo e sabe tudo, chega uma hora que o cara começa a ficar doidão. E, na minha visão, isso também acontece com o OpenClaw. Então, a diferença de você ter um agente por tópico e você ter um agente que cuida de todos os tópicos é que esse agente, ao longo prazo, ele vai ficar pesado e sobrecarregado, né? Mas, agora, abrindo um parênteses, né? Então, se você tá no início do seu OpenClaw, então você comprou meu mini cursinho de R$97 e você passou por toda a estrutura, aprendeu a montar tudo e seguiu todo o processo que eu ensinei para vocês. Inclusive, você não precisa nem assistir as aulas, você só copia o prompt, joga no seu OpenClaw e ele já sai implementando tudo, segurança, memória, etc e tal. Então, se você passou por essa etapa, o que eu recomendo para você, antes de você pensar em criar multi-agentes, que é o que eu uso hoje, você primeiro precisa dominar um agente, né? Então, você precisa usar muito ele. É a mesma coisa que você abrir uma empresa e já contratar 5 funcionários. Você vai fazer o que com os funcionários, entendeu? Então você não precisa de tanto funcionário. Então eu recomendo você começar e nesse primeiro passo e tentar simplificar o máximo possível os seus tópicos aqui. Então eu deixaria tipo assim, entre 3 e 5 tópicos no máximo para você simplificar essa estrutura aqui, tá? Então o primeiro passo é esse main aqui, que é esses meus agentes, tá? Então o Cos Amora é minha Chief of Staff. Então é minha Chief of Staff. Qual o seu papel, Amora? Então a Amora, ela tem um papel de ser uma Chief of Staff, ela opera como um segundo cérebro, né? Ela é minha parceira de pensamento estratégico, joga ideias, arquivos, transcrições, decisões, e eu processo, conecto tudo que já sei e devolvo, tá? Então, olha só, essa Cos Amora, ela é uma pessoa que ela cuida de toda a minha estrutura. Então ela lê meus e-mails, ela lê minha agenda, ela lê as transcrições das minhas reuniões. Todo dia que eu saio do meu trabalho e vou buscar meus filhos na escola, eu mando um áudio de 15 minutos dirigindo, falando assim, cara, o que eu tô fazendo, quais projetos eu fiz, o que a gente avançou, o que tá dando bom, o que não tá dando bom. Então eu trato ela como uma funcionária, onde eu dou sempre contexto de tudo que tá acontecendo. Tanto que, inclusive aqui, né, ela me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Então, eu sou hoje um dos curadores da trilha de Startup Summit, né, de Santa Catarina, e eu tenho que convidar 3 pessoas. Então, eu num áudio falei pra ela que eu tinha até uma deadline até março, né, dia 6 de março, pra convidar 3 pessoas, e ela me lembra, falando assim, cara, você tem que convidar as pessoas e tal. Então, assim, eu gosto muito, né, da forma como ela trabalha e tal, né. Então, aqui, por exemplo, é uma nota processada. Então, na prática, né, o que na prática a Cos Amora faz pra mim? A Cos Amora, ela me ajuda a cuidar de todo o meu backlog de tarefas e ela me ajuda a conectar todos os pontos da minha empresa. Então, a gente tem aqui no Notion, né, um segundo cérebro que a Cos Amora construiu. Então, ela mesma construiu esse segundo cérebro. E aqui dentro, tipo, ela vai jogando, né? Então, eu podia fazer um mission control, podia fazer tudo, mas ela joga aqui dentro as coisas. Então, o que tá de inbox, o que tá doing, o que tá feito. Então, a Cos Amora atualiza isso aqui todos os dias, baseado nas coisas que eu vou falando pra ela ou nas coisas que ela
ela vai pegando. Então ela pega uma transcrição, se ela viu que tinha uma tarefa a ser feita, ela joga nesse segundo cérebro. Então a COS Amora, ela me ajuda nessa organização. A segunda função da COS Amora é que ela revisa o trabalho de todos os meus agentes. Então tudo que meus agentes fazem no dia, ela analisa toda a memória deles, tudo que foi feito, todas as decisões, todos os projetos, e ela se atualiza. Então ela tem um documento que ela faz a gestão de todos os meus projetos, que é na memória dela um documento de projetos, e ela traz esses inputs de todos os agentes e ela está sempre atualizada de tudo que aconteceu. Então ela sabe o que está acontecendo nos meus SaaS, ela sabe o que está acontecendo na minha empresa, ela sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Outra coisa que eu também faço é que eu plugo todas as ferramentas de métricas dentro da COS Amora. Então eu plugo ela no meu gateway de pagamento, eu plugo ela no meu banco de dados, eu plugo ela no meu canal de suporte. Então ela tem uma visão 360 do que está acontecendo na minha estrutura, meu fluxo de caixa, de tudo. Ela é literalmente minha super funcionária. Então ela me ajuda com tudo. Todos os dias ela me traz insights, tá? Então essa aqui, ela não executa a tarefa, né? Ela é a Amora que ela só me ajuda a ter essa visualização 360, tá? Aí eu tenho a FLG Amora, que é a minha produtora de conteúdo. E cara, aqui tá o ouro. Se você produz conteúdo, meu Deus, cara, o OpenClaw é, tipo assim, incrível, tá? Então, assim, eu não vou investir muito tempo aqui falando sobre por que é incrível, vou te falar o que ele faz, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi que eu pluguei todas as minhas redes sociais e pedi para ela gerar um relatório sobre as minhas redes sociais. Isso aqui eu gerei agora em fevereiro, né? Então, cara, olha que legal. Ela gerou um relatório que, inclusive, maravilhoso o design, né? Convenhamos, tá muito bonito o design. E ela fez uma análise de todas as minhas redes sociais e identificou tudo, né? Então eu falei para ela fazer um relatório para eu saber o que performa bem entre uma rede social e entre múltiplas redes sociais. E eu quero usar esse mesmo report para eu receber todo mês um status das minhas redes sociais. Então ela colocou aqui o meu YouTube, colocou os vídeos que melhor performaram, os que tiveram maior engajamento. Ela trouxe aqui o meu Instagram, quantos conteúdos eu postei, meu melhor engajamento. Ela falou assim, cara, olha, foto performa 3 vezes melhor que Reels. Ela trouxe os que melhor performaram, o formato deles, trouxe meu LinkedIn, falou que essa é a minha melhor rede, que tem maior engajamento, blá blá blá. Ela trouxe o conteúdo aqui do LinkedIn. Ela trouxe aqui um insight de todas as mídias em cross-platform, né? Então ela combinou toda aqui minha audiência, ela viu aqui AI Vibe Coding, que é meu conteúdo que melhor performa, Cases and Revenue, blá blá blá. Ela viu meu Deep Engagement do YouTube, Instagram, LinkedIn. Ela trouxe aqui as minhas categorias de conteúdo que melhor performaram no YouTube, categorias que performaram no Instagram. Ela trouxe aqui sugestões de como integrar sponsor, né? Que eu tenho patrocinador nos meus vídeos, que inclusive, cara, gosto muito dos meus patrocinadores, né? Acho o pessoal muito legal, os produtos são excelentes. E ela trouxe aqui essa visualização, né? Então ela trouxe aqui, tipo, uma sessão de parceria, né? De filosofia sobre o que funciona melhor, que tipo de parceria que eu gosto de fazer com meus sponsors e o que eu não gosto de fazer. E ela gerou esse relatório inteira sozinho, sem eu passar nenhum prompt, assim. Eu só falei, conecta todas as minhas redes, e ela chegou pra mim e perguntou, você quer gerar um relatório pra você entender as suas redes? Eu falei, quero. E ela gerou tudo isso, tá? Ah, mas Bruno, como conecta? Não, beleza, olha só. Tem 2 sites, né? Tem um chamado Rapid API, né? Rapid API, sei lá, e tem um outro chamado API-Fi, tá? Então esses 2 sites, Rapid API e API-Fi, API-Fi, né, em inglês falando, é onde eu acho as APIs. Então a maioria das APIs eu consigo de graça, então a maioria tem planos de 50 pulls, de 100 requests por mês que, tipo, você pode usar, né, não vai usar muito. Então, assim, o FLG Amora é a minha agente que ela gera muito conteúdo. E aí, cara, aonde que entra a mágica dela? Então, por exemplo, a FLG Amora, ela faz várias coisas pra mim, tá? Então, a primeira coisa que ela faz, por exemplo, assim, ó, ela consegue, por exemplo, assim, vou dar vários exemplos, tá? Eu uso uma ferramenta de vídeo para gravar os vídeos do YouTube chamado Tela, né? Então aqui é onde eu gravo todos os meus vídeos, aqui ó, estão todos os meus vídeos do YouTube que eu gravo e tal, minhas aulas, demo do MGM, do meu SaaS e tudo mais, né? Então o que eu coloquei? Toda vez que eu gravar um vídeo que tiver mais de 2 minutos, porque às vezes pode ser um Reels, eu coloquei para ele pegar a transcrição e automaticamente jogar a transcrição, ela lê a transcrição e ela usa o meu tom de voz, né? Então ela analisou 100 vídeos meus do YouTube, ela pegou a transcrição de 100 vídeos do YouTube, pegou 100 newsletters, pegou 100 vídeos meus no Instagram, ela transcreveu tudo
mapeou quais são as pautas dos temas que eu falo, né, os microprogramas, e ela entendeu meu tom de voz para cada rede social. Então ela falou assim, cara, o Bruno tem esse tom de voz pro YouTube, pro LinkedIn e tal. Então ela pega o meu vídeo do YouTube e ela já cria conteúdo para todas as redes sociais. Então essa foi o nível 1, né, que eu fiz da FLG Amora. O nível 2 que eu fiz, e ainda não cheguei num resultado satisfatório, mas que eu tô quase lá, que é, ela não só pega a transcrição e cria posts, como ela também cria carrosséis automaticamente e ela cria imagens, tá? Então um exemplo disso aqui foi para minha newsletter. Então eu conectei aqui o Substack não tem API, e você consegue conectar nas ferramentas que não tem API usando o cookie. Então você consegue pegar o cookie da sessão e ele consegue logar na ferramenta usando o cookie. Dura 1-2 meses o login, mas tipo, cara, funciona super bem e é de graça, né? Então, por exemplo, ó, isso aqui foi uma coisa que ela fez automático, ó. Vou pegar aqui um rascunho. Então, ó, ela fez esse post aqui automaticamente a partir de uma transcrição. E o mais legal é que ela gerou essas imagens através de um prompt que eu montei. Então, ela gera as imagens no Gemini. Então, é o Claude, né? É o Claude que ele pega usando o Sonnet, ele faz essa criação desse material, blá, 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 que inclusive ele fala aqui dos meus agentes, né? E aí ele criou usando o meu prompt essas imagens. Então esse post inteiro foi criado automaticamente da FLG Amora. Isso não é incrível? Isso é muito incrível, né? E aí eu já fiz vários testes de gerar carrossel automático. Então ela gera carrossel pro LinkedIn, ela gera carrossel automático pro Instagram. E um terceiro nível que eu vou chegar, ainda não cheguei, é um nível que ela pega, por exemplo, e ela vai pegar e eu vou plugar numa ferramenta de recorte de vídeo, né? Então eu vou pegar tipo aqui, sei lá, o Opus Pro, ou tanto faz a ferramenta, e eu vou colocar aqui para ela já pegar o vídeo do YouTube, o vídeo do Tela, e já fazer recortes mesmo sem edição, e já faz esses recortes e joga aqui para criar para todas as redes sociais. Então, moral da história é que assim, o FLG Amora, ela tem diversas skills, né? Então ela tem skill de fazer esse hand draw, né? Ela faz carrossel, ela faz newsletter, Instagram, Twitter, né? Ela faz thread. Então assim, eu criei uma agente que ela tipo manja de tudo, de todas as redes sociais, ela manja muito do meu tom de voz, ela sabe de tudo, assim. Então eu consigo, por exemplo, aqui eu joguei um vídeo inteiro do YouTube, né, que deu esse montão de texto aqui, e aí ela me ajuda, tipo, a gerar, por exemplo, títulos de vídeo, né, então se você olhar no meu canal do YouTube, eu tenho esse vídeo aqui chamado Era dos Empreendedores Superpoderosos, e aí ela me trouxe aqui sugestões, então eu literalmente uso ela para tudo, né, tudo que é produção de conteúdo. E coisas legais que você pode fazer, por exemplo, para produção de conteúdo, tá? Você pode pegar, por exemplo, o seu agente e colocar redes sociais para ele mapear o mercado, né? Então, por exemplo, assim, você pode, por exemplo, colocar ele para seguir 10 youtubers, 10 newsletters, 10 pessoas no Instagram, 10 pessoas no X, e todos os dias ela vai fazer um scraping dos conteúdos que essas pessoas postaram no dia anterior e ela vai trazer resumido isso para você, e você pode ajustar para ela também pegar o conteúdo desse creator, adaptar para o microprograma, que são as categorias de conteúdos que você faz, e trazer pautas de conteúdo para você fazer conteúdo também. Ou seja, o céu é o limite, de certa forma. Então, basta você ter um pouco de criatividade e aqui você consegue plugar todas as suas redes sociais, ter controle total, produzir todos os conteúdos e, cara, fazer tudo, assim. Desde roteiro, thumb, vídeos longos, vídeos curtos, newsletter. Assim, o céu é o limite. Então, para conteúdo, eu tô, assim, abismado e extremamente satisfeito com o OpenClaw e eu acho muito legal. O marketing, cara, eu gosto muito. Eu tive que resetar esse agente, eu comecei ele do zero faz pouco tempo, assim. E o do marketing é um pouco mais difícil, tá? Mas qual que é a minha estrutura do marketing aqui, aonde eu tô e aonde eu quero chegar com o marketing? Hoje, o marketing, eu consegui conectar ele em todas as esferas. Então, eu conectei a minha agente com o Google Analytics, com o Google Search Console, eu conectei com essa ferramenta aqui chamada Data for SEO. Então, ele puxa palavras de SEO para mim, vê mercado, traz concorrentes e tudo mais. Eu pluguei ela com o meu gateway de pagamento para medir conversão de ponta a ponta. Eu pluguei ela em tudo, só que o problema é que eu ainda não consigo plugar ela muito bem na meta. Então os tokens da meta fica revogando, tô tendo um problema com os tokens. E eu também tive um pouco de dificuldade de conectar ela com algumas APIs. Mas aonde ela está hoje, né? Então hoje o Marketing Amora, que ela acabou de nascer, basicamente, ela é uma ferramenta que ela tem uma visão completa de toda a minha estrutura, de todos os meus sites, landing pages, acessos, palavras-chave, conversão, e eu consigo fazer várias coisas com ela. Então, por exemplo, você pode instalar uma skill do Claude de front-end. Então você instala uma skill, se você não sabe o que são essas skills,
você tem as skills, você tem vários sites com skills, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, as do Cloud, né? E aí você tem aqui essa skill de front-end. Então você consegue literalmente pegar essa mesma skill, né? Porque por trás do capô eu estou usando o Cloud. E aí ela pega essa skill aqui, ela instala, então ele consegue, por exemplo, gerar landing page de ferramentas de análise de concorrência, tipo, essa ferramenta versus essa, quais os prós e os contras. Ela consegue criar post no blog com SEO, ela consegue fazer tudo, eu consigo administrar praticamente a minha página inteira do WordPress daqui. Então, se eu precisar pôr um pixel da meta lá, eu mando um áudio aqui, ela põe um pixel da meta. Se eu quiser mudar um texto, se eu quiser mudar uma imagem, se eu quiser refazer o site, eu consigo administrar tudo daqui, consigo gerar relatórios inteligentes de todas as minhas campanhas e tal. Então, esse é o nível 1. O nível 2, que ainda não cheguei lá, mas é onde eu quero chegar e eu vou conseguir nos próximos dias, é você ter uma visão não só do que está performando bem, né? Então você pode plugar na Meta Ads, no Google Ads, e você vê que campanha está performando bem, que criativo está performando bem, que copy está performando bem, como você também consegue gerar novos criativos a partir do que está performando bem. Então eu quero treinar a minha marketing Amora para ela não só identificar, me trazer essa visão 360 de tudo da minha estrutura de marketing, do meu funil e tudo, como eu também quero trazer ela para ela modificar as minhas campanhas e ela gerar novos copies e novos ads a partir dos que estão performando bem. Então eu quero que ela pause as campanhas que performam mal, que ela dê um double down, né, que ela poste mais nas campanhas que estão performando bem e que ela fique gerando novos criativos e copies baseado no que está performando bem. Então dá para fazer tudo isso, tá? E aí, Bruno, como que você faz isso? Cara, dá para você plugar o Gemini aqui para fazer as imagens, né, pros ads, e você pode usar o Cloud mesmo para fazer o copy, funciona super bem. Inclusive tem várias skills de copy também, então dá para fazer super bem aqui, super tranquilo. Então assim, na minha visão, você ter um agente, por exemplo, dedicado para marketing é super factível, assim. Então hoje, se eu tivesse uma agência, por exemplo, de marketing, eu poderia ter uma visão 360 da minha agência e de todos os meus clientes simultaneamente dentro do Telegram, né? E isso que eu tô falando de uma interface bruta aqui, que é o Telegram. Então você pode construir um dashboard, ver gráficos, ver funil, ver tudo o que está acontecendo, ver quais campanhas estão performando bem, que copy performa bem, refazer copy, e você consegue tocar a sua agência inteira sozinho. Muito louco isso, né? Fala a verdade. Então, marketing Amora, muito top. E aí, o MGM Amora é um dos meus favoritos aqui, que é eu tô fazendo a gestão integral de um SaaS de ponta a ponta com o meu bot. Então, o que eu fiz, né? Eu pluguei ele em todas as ferramentas, igual eu mostrei para vocês ali no Cosa Amora, no Marketing Amora. Então eu pluguei ali Stripe, Supabase, PostHog, né? Pluguei Chartmogul, pluguei o Notion, que a gente cuida dos nossos sprints. Eu pluguei todas as ferramentas da minha empresa. E, cara, o MGM Amora, ele faz tudo. Então, eu vou dar uns exemplos que vai explodir sua cabeça, assim, maluco, né? Então, eu consigo ver aqui, esse aqui é um report que ele me manda todos os dias, tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, quais são os problemas de suporte. Então, se as pessoas ficam mandando vários tickets da mesma pauta, o meu agente, ele identifica que está tendo vários chamados de uma questão específica sobre um bug, sobre uma falta de uma feature e tal, ou ele pega o roadmap aberto, onde as pessoas ficam sugerindo funcionalidades, e ele vê as mais sugeridas, e ele consegue interpretar essas funcionalidades, e ele consegue pegar, construir um PRD para criar essa feature, né? Se você não sabe o que é um PRD, como que eu posso explicar? É um documento que ele vai direcionar a construção de um software, né? Então ele vai explicar como é a construção do software, quais são todos os requisitos, o que tem que ter, blá blá blá. Então um PRD, então ele gera esse PRD e ele cria subagentes para acordar a cada 5 minutos e executar um arquivo chamado tasks.md, né? Onde ele coloca todas as tasks do projeto, então ele cria um cron. Então, de noite, à meia-noite, ele a cada 5 minutos, ele pega esse cron, executa a task específicas, seja criar um banco de dados, fazer alguma coisa, modificar isso. Então, tem vários agentes, ou um agente só, tanto faz, que sai executando aquelas tasks. Depois, ele roda essa feature com um agente de QA, onde ele pega e vê se passou alguma coisa, se está funcionando as integrações, se funciona tudo certinho. E depois, ele joga no GitHub para o meu time aprovar. Então, basicamente, de noite, ele mesmo identificou features que poderiam ser construídas de um padrão que veio do suporte, ele construiu as features, ele analisou as features, rodou testes de segurança nas features e ele fez deploy no GitHub num diretório de testes, né? E aí o meu dev só acorda todo dia de manhã e ele corrige
o código, ou ele faz deploy do código muitas vezes sem corrigir, e a gente consegue fazer muitas coisas malucas daqui. Então, assim, só tô te dando um exemplo, né, do que dá pra fazer. Você pode literalmente fazer qualquer coisa. Eu vou mostrar aqui um report que a minha ferramenta gerou, bem completinho, né? Então eu gerei esse report dia 21, né? Hoje é dia 27 aqui. Então esse report ele trouxe aqui os dados do meu SaaS, né? Trouxe a minha falha de pagamento altíssima, né? Que no caso eu estou mudando de gateway, então o MRR e a falha de pagamento estão alterados. Mas ele trouxe tipo uma visão completa, quanto que está entrando de saldo, qual é o meu churn. Ele trouxe aqui a quantidade de clientes que eu tenho, quantas pessoas, quantos grupos eu tenho no MGM cadastrados, quantos participantes a gente está monitorando. Trouxe uma visão do meu funil, trouxe aqui uma visão detalhada do meu funil, então ele puxou isso aqui usando essas ferramentas, ó, PostHog, Supabase, Stripe. Então ele fez essa análise aqui super completinha. Ele viu que tem 42 pessoas que pagaram pela minha ferramenta e não implementaram ela, que inclusive, fazendo um rápido parênteses, esse número está incorreto. Então fica aí também, né, que não é perfeito, né? O OpenClaw ele tem que realmente refinar muitas vezes as conexões, né? Porque às vezes ele não interpreta os dados 100% corretos, você tem que ajustar eles. Ele gerou esse analytics do produto usando PostHog, então ele analisou aqui, esse project aqui é um Notion no caso, então ele olhou PostHog e o Notion. Então ele viu quantos clientes eu tenho ativos, né? Então no caso eu lancei o MGM novo agora no final de janeiro. Ele trouxe as features que a gente implementou aqui, ou o que está atrasado. Ele trouxe aqui a minha visão de suporte ao cliente, né? Quantas conversas, quantas mensagens sem ler, se as automações estão rodando ou não, quem são os clientes que estão aqui. Ele também trouxe aqui o leads em destaque, né? Então ele falou, pô, você tem um enterprise aqui que é um lead grande, você tem 3 clientes que estão sem resposta. Ele trouxe aqui no Data for SEO, no Google Analytics, no Google Search Console. Então ele trouxe aqui quais são as palavras que estão performando melhor, né, na minha página. Ele trouxe aqui palavras-chave que não tem concorrência, que eu posso ranquear facilmente. Trouxe os meus concorrentes aqui. Eu nunca falei quem são meus concorrentes, então ele mesmo identificou através das palavras-chave e tal. Ele traz uma visão de roadmap, né? Então eu consigo ver aqui minha sprint, o que meus devs estão fazendo, quem são os devs, quem é a equipe, o que o pessoal está fazendo agora. Ele mostra minhas APIs, minhas integrações, tudo bem. Então, assim, todo esse relatório bonitinho aqui, ele gerou completamente automático. Na verdade, a ferramenta me sugeriu para gerar isso, né? Então, assim, eu tô dando um exemplo para vocês eu acho que a gente pode quebrar isso em várias camadas, né? Então, assim, se você é empresário, né, um administrador, um gestor, pô, você ter essa visão 360 no seu WhatsApp, no seu Telegram, de tudo que tá acontecendo na sua empresa, é tipo assim, coisa de outro mundo. Isso aí é fantástico, é incrível. Então eu acho que para nível gerencial, mesmo você não tomando uma ação em cima dos dados, mas para você ter uma visão 360 analítica, é muito poderosa essa ferramenta, né? E o fato de eu conseguir lançar features, resolver bugs e fazer coisas direto no meu Telegram, de novo, com baixo esforço, é surreal, entendeu? Então, assim, você pode literalmente fazer tudo. Assim, eu tô no nível 2 de 3, eu acho. Então, nível 1 é você plugar as coisas e ajustar e tal. Nível 2 é você fazer essa análise de cross entre múltiplas ferramentas e múltiplas áreas do seu SaaS e começar a usar esses dados para tomar ações. E eu acho que a terceira camada, que é o que você está usando, é onde você sai da camada de receber dados e cruzar dados para uma camada de execução e automação. Então, eu acredito que o próximo passo que eu vou dar com o meu MGM aqui é onde eu vou começar, tipo, a realmente a fazer esse trabalho de automações, onde ele vai começar a fazer as coisas automaticamente, né? Então ele vai acompanhar as sprints, ele vai acompanhar funil, ele vai melhorar o funil automaticamente, ele vai construir landing page sozinho, ele vai fazer post no blog sozinho. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto onde o meu MGM vai estar tendo grande parte dos processos sendo operacionalizados de forma integral, tá? Eu estou usando o Cloud, o plano de R$ 1.100, e, cara, eu nunca estourei o limite dele. Então, mesmo ele trabalhando de madrugada, mesmo ele fazendo as coisas, tipo, é isso, né? Então, por exemplo, assim, né? Eu mandei aqui um áudio no dia 24 de fevereiro para ele, falando assim, cara, olha, eu sinto que a gente chegou aqui num nível como um painel de monitoramento, mas que você deveria ser o CTO da execução. E aí eu falei assim, olha, eu sinto que você tinha que ir mais além, que você devia executar as coisas, que você devia ser proativo. E aí ele veio aqui e me sugeriu isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um spawn de um agente que leu o repositório, analisa branches, revisa PRs, detecta código problemático. Então eu vou analisar o código que meus devs fazem praticamente. Ele vai rodar um Q&A antes de
fazer merge, blá blá. Ele vai fazer um suporte proativo, então ele vai cruzar reclamações com código, isso aqui é bug, então ele vai analisar no GitHub com suporte, que é muito foda, e ele vai conseguir fazer tipo uma sprint inteligente, né? Então falar assim, cara, olha, o dev tá atrasado, olha isso aqui tá acontecendo, né? Então assim, cara, é muito legal, dá pra você fazer muita coisa. Então eu acho que assim, eu tô no início, então que nem eu falei, né? Eu fui criando níveis aqui, aonde eu tô e os níveis que dá pra chegar, mas eu acredito muito que você tem que ir dando passos assim, né? Então o primeiro passo é você conectar uma ferramenta por vez e você estressar ela, né? Então você conectou o Stripe, faz várias perguntas, fala quem são meus clientes, blá blá blá, como que você chegou nesse resultado? Lembrando que com a IA, né, você tem que saber o que perguntar. Então a IA, ela não tem que ser micromanaging, né? Você não tem que chegar e falar assim, faz isso, sua retardada. Você tem que falar assim, eu quero alcançar esse lugar aqui. Como eu posso chegar lá? Como você pode me ajudar a chegar lá? Então você tem que fazer perguntas para a IA, porque a IA está muito inteligente. Então ela vai te levar lá. Isso aqui é muito massa. Então você primeiro sai plugando as ferramentas, estressa cada uma, depois você começa a cruzar os dados entre múltiplas ferramentas e depois você entra na parte de execução, de fazer coisas automáticas, de trazer conexões entre dados e fazer essas coisas virarem algo, né? Ou seja, construir reportes, né? Construir dashboards, construir ferramentas. Então é muito legal toda a jornada. Gosto muito, assim. E assim, né? Se você falar pra mim, Bruno, mas tudo isso dá pra fazer no Cloud? Dá pra fazer tudo isso no Cloud, mas eu acho que tem alguns contras, né? Então, assim, primeiro que eu acho que, apesar do Cloud ter lançado essa semana o Remote Access, né? Então você pode literalmente acessar o seu terminal no seu celular e tal. Eu acho que o fato de você ter um agente que trabalha pra você, então isso aqui é muito diferente da proposta do Cloud, né? O Cloud, ele é uma ferramenta à sua disposição para executar as coisas. Então você precisa de algo, ele vai te levar até lá. O OpenClaw, ele trabalha para você o dia inteiro. Então, às vezes você não precisa falar o que você quer. Ele identifica baseado nos padrões, em tudo que está acontecendo, e ele te propõe coisas, te propõe ideias, te propõe soluções. Então ele chegou para mim esses dias e falou assim, Bruno, você tá cheio de publi nas suas costas, você não tá fazendo conteúdo, eu olhei sua agenda, você não tá dedicando tempo para conteúdo, e você tá virando o seu próprio gargalo. E tá aqui 3 ideias para você resolver isso. Então esse tipo de proatividade, de iniciativa, de contexto, de cruzamento de dados, é uma coisa que eu acho que o Cloud não faz. Então, a nível, para mim, como empreendedor, a nível de gestão do meu negócio, das minhas empresas, dessa visualização, eu acho o OpenClaw melhor. Mas sim, você poderia plugar todas as APIs. Então, por exemplo, pegando o Cloud Cowork, né, que ele é o terminal, de certa forma, no próprio Cloud, né, que qualquer pessoa consegue acessar, você consegue também pegar aqui o Cowork, você consegue pegar uma pasta, você consegue pôr todas as chaves APIs nessa pasta, todos os tokens, você consegue colocar o contexto do projeto, o contexto de quem são as pessoas do projeto. Então, assim, você pode dar esse contexto inteiro pro Cloud e trabalhar com os mesmos resultados aqui dessa análise cross-platform entre várias áreas, vários dados e tal. Você consegue ter um resultado muito parecido no próprio Cloud aqui no Coworking. Funciona super bem, no terminal também. Mas assim, aqui você tem um agente trabalhando 24/7 para você, né? Então ele tá pensando, ele tem memória persistente, ele é proativo, que eu acho que são essas características que fazem ele se diferenciar do Cloud. Mas o output, no final do dia, pode ser muito similar, mas você não vai ter essa interface de mensagem, essa proatividade e tudo mais, mas o resultado que você vai alcançar vai ser muito parecido. No final, é a mesma IA. Então aqui é o Cloud que eu tô usando, né? Aqui é o Cloud no desktop, a diferença aqui, esse Cloud que aqui ele tem uma vida própria, né? E então assim, funciona super bem. E aí eu vou fazer aqui um jabá do meu mini curso pra gente concluir esse vídeo, mas cara, porque eu achei muito inteligente essa sacada e eu quero mostrar pra vocês. Mas olha só que legal. Então assim, eu peguei e falei assim, cara, eu já tô usando isso aqui, eu já manjei muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu pedi para o meu agente revisitar a memória dele desde o dia que ele nasceu, e aí eu passei para ele 12 ideias de tópicos de conteúdo e falei para ele revisitar toda a memória e criar um prompt de como a gente pode alcançar daquela fase inicial para a fase que ele está hoje, usando todos os meus agentes de base, e pedi para ele criar um prompt, criar um material mostrando a aula e criar um PRD para quem quiser simplesmente jogar no OpenClaw e configurar tudo. Então, olha só que bacana que ficou o resultado dele, né? Então, ele quebrou aqui em várias aulas, né? Então, o próprio OpenClaw, ele montou o curso e esse curso eu vendi 3.000 cópias, com uma taxa de sucesso altíssima de pessoas instalando o OpenClaw. Então, olha só que legal, né? Então, vou pegar aqui, tipo, segurança, que é a maior dúvida, né? O OpenClaw tem muita brecha de segurança e tal. Então, assim, eu fiz uma boa lição de casa, eu estudei, fechei meu OpenClaw, blindei ele de uma forma
forma completaça. E aí ele analisou tudo que a gente fez no OpenClaw e de segurança, tudo que a gente implementou, porque ele salva tudo, e ele criou a aula, o prompt para as pessoas colocarem, e ele criou o PRD para você simplesmente colocar e jogar no seu OpenClaw aqui, com todos os comandos, ó, para ligar o firewall, para ligar o fail to ban, para fazer tudo. E olha que legal que ficou o material da aula, cara. Eu tenho muito orgulho disso, porque para mim isso aqui é outro nível. Deixa eu não tô conseguindo fazer zoom, então vamos assim, ó. Então olha só que legal. Ele colocou a aula, né? Então ele chegou e falou assim, olha, eu tive nas últimas 24 horas 1.015 tentativas de brute force. E ele colocou isso no documento da aula. Então ele fala assim, o que a gente vai blindar? Telegram, Firewall, Fail to Ban, credenciais seguras e portas internas. Então aqui ele coloca os prompts, explicando o que é cada prompt, como fazer. Olha isso, ele gerou tudo sozinho, mano. Olha que maluco. Então ele colocou as credenciais, ele fez aqui as portas, ele colocou aqui a parte de segurança, colocou o prompt que a pessoa tem que fazer. Inclusive, ó, bate um print aí, ó, joga no seu OpenClaw que você blinda seu OpenClaw inteiro aqui usando esse prompt aqui também. E aí, cara, ele coloca inclusive qual que é o próximo módulo. E aí ele chegou aqui, criou o prompt para colocar ali dentro, então quem não quiser assistir a aula, simplesmente vai lá e joga o prompt que se dane, não precisa assistir a aula, e ele deixou aqui o prompt aqui também. Então assim, ele gerou material para todas as aulas, né? Integrações, tipo, olha que legal, como fazer integrações. Aí ele gerou aqui multi-agentes, que é o que eu fiz nos meus agentes, né? Então ele gerou aula de multi-agentes, como fazer o multi-agente, quando não fazer. Então como criar um sistema de níveis, que eu criei vários níveis para multi-agentes, né? Como criar uma memória compartilhada, como fazer para eles compartilhar as lições aprendidas. Então tudo que eu fiz eu usei resgatando meu próprio agente aqui e ele gerou todo o material. Então, por exemplo, eu pego pautas do curso, do grupo de WhatsApp que as pessoas falam, né? E aí eu chego para ele e falo assim, ó, tipo, por exemplo, ó, falei assim, né? Então eu cheguei pro Clauzinho, né? Que é meu botzinho aqui, que é o meu tutor lá no grupo, e falei assim, ô Clauzinho, quais foram as principais dúvidas dos alunos no dia de ontem? Dele, cara, as principais dúvidas, OAuth credenciais, segurança, custos e consumos, rate limit, estabilidade e tal. Aí eu falei, tá, beleza, né? Então eu mandei para ele aqui e ele já falou assim, ó, vou organizar as aulas. Então ele já começou a organizar as aulas aqui. E ele falou assim, você quer que eu monte um roteiro para essas aulas? E eu falei assim para ele, eu mandei um áudio, tá? Aí eu falei assim, cara, antes de você montar o roteiro para as aulas, eu quero que você cruze com todas as atualizações que você fez do OpenClaw de uma semana para cá e veja se as configurações nativas tiveram alguma alteração que pode ter alterado algum dos nossos PRDs, alguns dos nossos prompts ou algum conteúdo da aula. E aí ele fez aqui, ó, análise dos documentos versus nossos materiais versus a versão instalada, e ele falou assim, o que está alinhado e o que precisa atualizar porque foi refinado ou teve alguma mudança. Então, como eu devo abordar isso? O que eu devo fazer? Então, ele atualiza a aula para mim automaticamente. Gente, isso aqui é coisa de outro mundo, cara. Coisa de outro mundo. Olha que se eu fosse gravar esse curso inteiro sozinho, eu ia ter que bolar todo esse material, fazer tudo isso, eu ia gastar horas. Mas não, eu fiz tudo isso aqui, eu simplesmente sentei, liguei a câmera e gravei 2 horas de conteúdo. E isso aqui me rendeu mais de R$150 mil de faturamento só com um mini curso do OpenClaw num ticket de R$90, com uma taxa de reembolso de menos de 2%, ou seja, muitas pessoas estão gostando e tendo sucesso. Então eu montei esse agente que montou o curso que me trouxe R$150 mil. Eu não gosto de ficar falando de dinheiro nos meus vídeos, além do faturamento do meu SaaS, mas não que eu quero mostrar, provar algum ponto, mas mostrar para vocês o poder dessa ferramenta. Então, eu poderia inclusive mudar o título desse vídeo aqui sobre como eu usei o OpenClaw que me trouxe R$150 mil em 5 dias, em 4 dias. Então, moral da história, gente, é que assim, o OpenClaw, eu vejo que ele só tá no início, né? A gente tem o OpenClaw, lançou ao mercado há um mês e meio atrás. Então, tipo assim, tá um baby. Ele acabou de nascer. Então, a gente só tá no início de uma coisa grandiosa. Agora que a OpenAI comprou o OpenClaw, provavelmente a OpenAI vai lançar o OpenClaw dela também. E vai ser acessível e muita gente vai começar a ter o assistente pessoal. Mas quem usar aqui, na minha visão, o OpenClaw agora, vai estar na frente. Porque essa ferramenta, ela não é só hype. Ela gera muito valor. Você viu tudo que eu fiz agora. Ah, mas Bruno, dá pra fazer tudo no Cloud? Dá, mas você fazer tudo isso no Telegram, mandando um áudio, preparando agentes para trabalhar enquanto você dorme, cara, isso aqui é surreal. Isso aqui é outro nível, beleza? Então assim, se você gostou desse vídeo e ficou pensativo, isso aqui abriu sua cabeça de alguma forma, comenta aí, deixa seu like, me fala o que você pensa, o que você quer ver de conteúdo, e eu vou trazendo para vocês mais pautas, beleza? Não esqueça de comprar meu mini cursinho aqui, que eu garanto para você que você vai curtir e vai te ajudar bastante, beleza? Tamo junto, até a próxima, galera!